Então vamos lá, pessoal, vamos começar para cumprir os nossos horários, o prazo que a gente determinou é importante. Então, o objetivo dessa live é a gente entender o que é o BNDES, né? Vamos entender, vamos saber quais soluções que ele tem, o que ele pode estar fazendo para a gente, até onde podemos chegar e assim por diante. Vamos lá, vamos falar primeiramente, acho que é sempre importante, aqui todo mundo me conhece, mas fazer uma breve apresentação. Eu sou Luiz Carlos Vasques, eu sou da Múltipla Clínica Financeira, né? Nós trabalhamos com consultoria financeira e com consultoria bancária. Na parte da consultoria financeira, nós damos suporte ao empresário, né, para que ele obtenha os números da empresa, os seus resultados, para que ele consiga fazer uma análise gerencial mais aprofundada, para que ele possa realmente saber em que pé anda a sua empresa. Já tivemos diversos cases de sucesso, somos bastante recomendados e temos tido sucesso aí nessa questão da consultoria financeira. Quando a gente fala de consultoria bancária, é algo que existia há um bom tempo atrás, né? Isso nos anos 70 foi muito forte, né? Na época de conquista de crédito, como existia escassez de crédito, então existiam consultores que iam buscar crédito no mercado e faziam esse serviço. Hoje, o trabalho de consultoria bancária ele tem outra conotação, ele tem uma outra vertente, né? Quando a gente fala de crédito bancário, a gente precisa entender exatamente o que o banco procura de informações, né? O que o banco enxerga de informações, ou até melhor, o que o banco quer enxergar nas informações que ele coloca, né? Quando você vai no banco para fazer qualquer tipo de negociação de crédito, negociação de débito, qual seja a situação que você esteja, você precisa ter qualidade nas informações que você vai estar prestando para o banco. Normalmente, os analistas de crédito do banco são profissionais altamente gabaritados, né? Que vão analisar seus números financeiros, seus números contábeis e vão entender qual é a real situação da sua empresa. Como está a sua empresa nesse momento, né? Dessa forma, a gente acabou criando o conceito de múltipla, né, do nome da empresa, de múltipla clínica financeira. Por que clínica financeira? Porque é um olhar clínico, é um olhar minucioso. É você não ser apenas um consultor para um cliente, né? É você ser um consultor que tem um olhar aprofundado, que consiga enxergar detalhes que normalmente o empresário não consegue entender, ou não consegue enxergar, não consegue obter, né? Então esse conceito, quando a gente definiu não ser só uma consultoria, mas ser uma clínica financeira, com o objetivo de enxergar diretamente, minuciosamente o que o cliente precisa, entender a empresa dele. Quando você entende a empresa, você consegue oferecer ela, você consegue vender a sua qualidade de crédito e assim por diante. Então nós damos apoio total nessa questão da consultoria bancária, né? Quando você vai ao banco buscar crédito, o banco normalmente ele te pede algumas documentações, ele te pede alguns informes que você precisa preparar para entregar para ele. Diferente do que os bancos tradicionais fazem, né? Os bancos tradicionais trabalham mais com alguns sistemas de crédito, né? São conhecidos como Credit Score, Behavior Score. São sistemas de crédito que você coloca algumas informações da empresa, CNPJ, faturamento, assim por diante, e ele gera automaticamente o seu índice, né? A sua qualidade de crédito. Ele te dá uma pontuação e dentro dessa pontuação o gerente sabe até onde ele pode te dar de crédito. Existem diversas variantes aí que acabam influenciando nessa qualidade de crédito. Uma delas é o próprio score da Serasa, né? A Serasa ela contribui bastante com essa informação, porém a Serasa ela tem uma base de dados um pouco desatualizada. Eu vejo no nosso dia a dia empresarial que muitas empresas não têm isso atualizado,
efetivamente, né, com relação a valores de faturamento, dados de balanço, tudo. Então, o nosso trabalho, quando a gente fala de consultoria bancária, ele acaba sendo exatamente isso, né? A gente prepara toda a documentação, todas as informações técnicas, todas as informações contábeis, tudo que um banco enxerga com relação a crédito, né? Algumas curvas de endividamento, curvas de faturamento, projeções para os próximos anos ou para um determinado período. Então, tudo isso a gente acaba montando um relatório, né? Cada banco ele coloca uma série de normas, ou ele tem umas suas normativas de quais os dados que ele precisa. A gente cria esse relatório com base nas informações solicitadas e entregamos no banco para buscar crédito. Isso, pessoal, faz toda a diferença. Isso é primordial. Na semana passada eu vi uma notícia que dos créditos bancários, né, dos créditos que estão sendo disponibilizados, o BNDES disse que 60% dos créditos que estão sendo avaliados foram recusados. Por que foram recusados? Essa é a verdadeira pergunta, essa é a pergunta primordial. Por quê? Porque eles precisam ter a informação. Não adianta apenas você chegar no banco, você chegar lá, levar para o seu banco um relatório, olha, eu faturo 100 mil por mês, 300 mil por mês, faturo 1 milhão por mês, tenho esse endividamento aqui, isso aqui eu faço sem nota. Essas informações, elas não têm substância, não tem uma substância necessária para que seja feita uma análise de crédito, né? Quando a gente fala de análise de risco e crédito, que é o que o analista do banco faz, você precisa ter muito subsídio de informação para analisar. Dados do seu faturamento, dados do seu balanço, dados do seu patrimonial, né? A sua análise econômica, a sua análise financeira. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Chegar no banco e entregar as informações reais, né? As informações estudadas, faz toda a diferença na hora de obter um crédito, né? Apenas chegar no banco e falar, olha, eu preciso de um recurso, isso por si só não satisfaz a análise de crédito. Então, quando você for pedir um crédito no banco, você precisa estar munido de muita informação técnica com relação à situação da sua empresa, né? Hoje, até por causa dos custos, da situação do país como um todo, você ter um gerente financeiro na sua empresa se tornou algo bastante caro, né? Não é todas as empresas, né? Estou falando de empresas de médio para pequeno porte, que tem a condição de pagar alguém para ser apenas o gerente financeiro, que é quem faria todo esse trabalho, que é quem faria todo esse estudo, quem teria tempo de analisar profundamente a empresa e poder obter todas essas informações para que elas sejam entregues de forma com qualidade para uma análise de crédito. Então, quando você busca uma consultoria, como é o nosso caso, uma consultoria bancária, nós fazemos esse trabalho. Nós buscamos a informação com o empresário, a empresa entrega para nós todos os dados que ela tem disponibilidade da empresa, sobre a empresa, dados de contabilidade. Trabalhamos com grandes profissionais que entendem muito do assunto e que transformam e que agrupam todas as informações nos relatórios que os bancos nos solicitam. É assim que funciona. Dessa forma, quando o analista de crédito ele pega uma pasta com as informações completas, faz toda a diferença na hora de analisar. Veja, é que nem a gente compara muito o nosso serviço com um advogado, né? Um advogado ele chega no juiz e entrega uma petição de uma folha, o juiz põe de lado. Se ele vê um errinho de português logo no começo, então, o juiz já fala, olha, deixa aqui, semana que vem eu resolvo, semana que vem eu vejo, e assim por diante. No nosso caso, a gente tenta trabalhar a informação o mais completa possível. Quando o analista pega informação e ele vê toda uma coerência naquilo que você está informando, todo um detalhamento naquilo que você está colocando,
mesmo que sejam informações, às vezes, que não sejam positivas, tá? Mesmo que não sejam positivas. Se o analista do banco entender a situação, a sua projeção, aonde você consegue chegar, qual o seu objetivo com aquele crédito que você está procurando, e com aquele crédito você vai conseguir resolver e sanar algumas situações, o seu crédito é aprovado. Por que não? Exatamente por que não? Nós já tivemos dezenas de casos de sucesso, cada caso numa situação diferente, cada caso num modelo diferente. Nós temos um caso de sucesso que, para mim, eu insisto e sempre falo bastante nele, que é o caso de um cliente que montou um restaurante num determinado aeroporto. O CNPJ dele tinha 3 meses, ele não vinha do mercado, mas nós conseguimos demonstrar para o banco o que era o objetivo do dinheiro, o que o cliente ia fazer com o dinheiro, como esse dinheiro ia ser empregado e de que forma ele ia fazer o repagamento das parcelas, né? E deu certo, foi aprovado. Por que não? Né? Por que não? A maior dificuldade que os empresários têm é de colocar, de demonstrar para o banco essa sua situação. Quando você chega hoje numa agência bancária, você vai conversar com o seu gerente de banco e, pô, já entra na agência com aquela situação preocupado se você vai conseguir o crédito. Já entra praticamente derrotado, né? Muitas vezes é assim. A gente quando vai ao encontro do gerente, a gente já fica com medo de tomar um não. A gente já tem um não na cabeça, já começa a pensar diversas formas como vai falar, começa a gaguejar e assim por diante. Quando você leva essa informação, quando você chega dessa forma no banco e não tem as informações, o banco não vai aprovar seu crédito. Né? Quando você chega, amigo, me ajuda, me dá uma força, amigo, eu faço uma capitalização assim aí para te ajudar. Gente, isso aí é coisa do passado. Isso não existe. Isso não existe mais. Isso cada vez está se deteriorando, isso cada vez está acabando mais. Isso é uma coisa que está se tornando tão técnica a análise de crédito e está se tornando tão detalhada que para você conseguir o crédito, você precisa ter um suporte para isso. Você precisa ter alguém que te apoie nessa situação. Você precisa ter alguém que te coloque no trilho certo para que você chegue aonde você quer. Quando você fala de BNDES, né, que acho que hoje é a coqueluche, é o que todo mundo está falando, é o que está aparecendo no mercado, o BNDES ele tem uma análise de crédito bastante diferente da análise de crédito tradicional dos bancos. Tá? Quando você fala de banco tradicional, estou falando de Bradesco, Itaú, assim por diante. Quando você fala de BNDES, é um banco do governo federal, é um banco de fomento, é um banco que tem uma outra finalidade. Ele tem a finalidade de desenvolvimento econômico e social. Isso, exatamente isso. E a análise dele, ela é bastante diferente do banco tradicional. Em que sentido? O banco tradicional, ele olha a situação da sua empresa hoje e para trás. Então ele vai olhar o que você pagou, se você pagou coisas em dia, tudo que você fez, o seu histórico, protestos e assim por diante. O BNDES não. O BNDES tem uma outra visão. O BNDES olha da sua situação atual para frente. O BNDES ele olha assim, ok, a sua situação hoje é essa, eu estou com esse número, com essa posição, preciso de um crédito de R$1 milhão. O que eu vou fazer com esse crédito? Eu vou usar esse crédito dentro da minha empresa. Usando esse crédito dentro da minha empresa, ela vai gerar novas receitas, ela vai aumentar a quantidade de receita, ela vai aumentar a minha rentabilidade. Com isso eu vou conseguir ter mais funcionários trabalhando comigo. Com isso eu vou aumentar a minha carga tributária, né? Não a carga tributária, o valor do tributo em função do aumento do seu faturamento. É isso que o Banco BNDES olha. Mas ele é muito técnico na questão, principalmente na questão de análise econômico-financeira. Ele tem algumas planilhas
financeiras, até em Excel, toda estruturada, que se você coloca uma informação lá, se você tenta inventar uma informação, se você tenta criar algo, ou algum número da sua cabeça, ela influencia em todos os resultados da sua empresa. Todos os resultados. Então, saber fazer, ter a noção das informações que você vai colocar, entender os números que você está colocando, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Qual o setor que nós atuamos hoje? A gente trabalha com empresas comerciais, né, em geral, indústrias, prestador de serviço. Recentemente nós tivemos uma boa experiência com fintech e também trabalhamos com startup. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, em seguida, assim que der uma pausa, eu faço questão de responder a todos, tá? Então, a fintech, essa experiência boa que nós tivemos em fintechs, em startup, isso mostrou para a gente o quê? Essa mudança que o mercado de crédito está tendo. O mercado de crédito está começando a enxergar as empresas de outra forma. Está começando a enxergar a empresa na sua profundidade, na sua base, na sua essência, no seu alicerce. Saber aonde que a empresa se sustenta. O mais importante para todo empresário é saber o resultado da sua empresa e se ela se autossustenta. Isso é primordial na hora de ver crédito. Voltando quando a gente fala de operações do BNDES, a gente tem ouvido aí no mercado uma enxurrada de propaganda do governo federal, medidas provisórias, e anuncia 5 bilhões para cá, 50 bilhões para lá, é número que não acaba mais. A grande pergunta é, o que é isso? O que é essa informação que o Banco BNDES está dando? Pessoal, o BNDES, ele é o banco que dá o funding, que dá o dinheiro para que sejam feitas operações de crédito. Para operações, ele divide as operações em duas. Ele tem operações diretas e operações indiretas. Quando você fala de operação direta, operações acima de 10 milhões de reais, você contrata diretamente com o Banco BNDES. Você vai no Banco BNDES, você vai no site do banco, você faz a contratação, toda a análise de crédito é feita apenas pelo Banco BNDES e ele te dá a operação de crédito, ok? Quando você fala de operações abaixo de 10 milhões de reais, são chamadas operações indiretas. As operações indiretas, elas precisam ter um banco repassador. O BNDES não faz operação para clientes que vão tomar crédito abaixo de 10 milhões. Ele só dá o funding, ele só dá o crédito, ele só dá o dinheiro e o crédito é analisado pelo banco repassador. Então, por exemplo, você pega um banco aí, o Bradesco é um banco repassador do BNDES. O Bradesco faz a sua análise de crédito, ele estuda a sua análise de crédito e manda para o BNDES. O que ele manda para o BNDES falando, olha, BNDES, está ok, eu entendo que está ok, é quase zero a rejeição por parte do BNDES. O BNDES acaba apoiando praticamente 100% do que os seus bancos repassadores aprovam. Então, o Banco BNDES, ele é muito tranquilo quando a operação é direta com ele para a questão de análise de crédito. Agora, quando as operações são feitas por através de um banco repassador, existe uma análise de crédito do banco repassador, ok? Esse banco repassador usa o dinheiro que vem do BNDES e ele coloca esse dinheiro na sua operação de crédito para que ela tenha um custo menor. E nessa situação ele coloca um spread, ele coloca um markup, ele coloca um ganho em cima da operação. Tá? Quais as dificuldades que a gente tem quando a gente fala de banco repassador? Cada banco repassador tem a sua característica. Banco Bradesco, Itaú, assim por diante, tem a sua forma de análise de crédito. Os bancos de fomento do Estado, como Desenvolve São Paulo, BDMG, Desenvolve Bahia e assim por diante, tem a sua forma de análise de crédito, né? Quando a gente fala de bancos do governo
estadual, né, de estados, como é o caso do Desenvolve São Paulo, ele tem uma política de crédito muito mais tranquila do que uma política de crédito de um banco, né? Ele tem a mesma visão que o BNDES tem, só que precisa ter todo esse detalhamento de informação. Quando você vai no BNDES, quando você vai no Desenvolve São Paulo, você precisa entregar para ele as informações que ele vai te solicitar, né? Não é só o fato de chegar lá e tentar esse crédito que vai dar certo. Eu tive um contato na quarta-feira com um analista do Desenvolve São Paulo, nessa conversa. Ele comentou comigo que quadriplicou a quantidade de propostas de crédito no Desenvolve São Paulo. Falou em 4 vezes. O banco está todo estruturado para isso, criou alguns mecanismos para conseguir atender, mas a quantidade de empresas que não tem qualidade nenhuma na proposta de crédito é praticamente a maioria. Ele comentou, Luiz, tem empresa que está desativada e estão pedindo crédito. Tem empresa que tem execução, pedido de falência e estão pedindo crédito. Tem empresas que os sócios já faleceram e estão pedindo crédito. Então, essa quantidade de solicitações atrapalha demais o andamento dos créditos que estão acontecendo. Nós temos diversos casos que nós estamos analisando, nós temos diversos casos que nós estamos acompanhando, e que muitos deles acabam tendo um prazo um pouco maior do que a gente imaginou no começo, justamente por causa disso. Porque a quantidade de empresários ou espertalhões que estão tentando crédito no BNDES é gigantesco. Gente, operação do BNDES não é caridade. É diferente desse auxílio emergencial que o banco, que o governo está dando, de R$600, que ele está dando crédito, agora já não está mais dando, agora vai ter que devolver e assim por diante. Quando a gente fala de crédito BNDES, não é caridade. Ele vai dar crédito para quem precisa e para quem consegue repagar isso. Pô, mas está todo mundo numa situação complicada, está todo mundo fechado? Ok. Veja, se o banco entende que o seu negócio existia, seu negócio funcionava, você tinha uma rentabilidade, você tinha um poder de geração de caixa, e que a pandemia está sendo um problema para você, que a partir de agora você deixou de faturar e com uma entrada de capital vai te ajudar, ok, você vai ter o crédito aprovado. Não tenha dúvida disso. Agora, o que acontece é assim, empresas quebradas, empresas com um monte de dívida, com um monte de situação, querendo pegar crédito no momento da pandemia. Gente, o banco entende exatamente isso. O banco sabe entender o que é problema novo dos problemas antigos. Se você está lotado de problema antigo e vai querer chegar no banco e aproveitar a situação da pandemia para resolver seus problemas, não vai dar certo. Garanto para você que não vai dar certo. Garanto para você que esse não é o caminho. Não vai dar certo. Agora, se a sua empresa tinha até março uma boa estabilidade, tinha o seu histórico, um histórico positivo, você tinha faturamento, e chegou agora o momento da pandemia e você está se sentindo perdido com isso, você está se sentindo sem caixa para isso, você está precisando de um apoio, aí sim, pode contar com o banco, tenho certeza que o banco vai te ajudar. Quando fala, o BNDES, ele colocou aí 5 bilhões de crédito, 5 bilhões em valor, né, disponível para emprestar. Agora, não queira achar que o banco vai emprestar 5 bilhões, vai colocar 5 bilhões no mercado. Não vai. O banco vai analisar cliente por cliente, crédito por crédito, entender cada necessidade e disponibilizar o dinheiro para quem realmente precisa. Para quem é um crédito com responsabilidade. Você acha que o governo, você acha que até nós, brasileiros, vamos aceitar que o governo pegue dinheiro do BNDES e dê para empresas que já estejam fechadas, que já tenham falência, os sócios já não existem mais? Não, ninguém vai aceitar isso.
Então, o BNDES tem essa finalidade de ajudar nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Agora, nesse momento, nós também podemos entrar com linhas de crédito de outros planos, né? Claro, por que não? Não é só a questão do plano emergencial, não é só a questão do auxílio emergencial. O BNDES tem diversas linhas, como o Progerem, o Proger, como o Finem, como o projeto de investimento, que é, o principal, o mais importante dentro do banco quando você fala de crédito é o projeto de investimento. Porque o próprio nome já diz, é um projeto de investimento. Você vai dizer para o banco o que você precisa, né? Então, no projeto de investimento, você consegue colocar todas as suas necessidades de crédito. Necessidade de crédito e necessidade de investimento, são coisas diferentes. Então, você vai colocar lá no seu projeto, olha, preciso de tanto de capital de giro. Por que eu preciso de capital de giro? Gente, a maior dificuldade que o empresário tem hoje é explicar a sua necessidade de capital de giro. Os bancos tradicionais criaram esse nome, começaram a rotular tanto esse nome capital de giro, que para todo mundo hoje, todo mundo que precisa de dinheiro, fala, eu preciso de capital de giro. Não é isso. Quando você fala capital de giro, capital é o recurso e giro é o seu giro financeiro, é o seu giro da mercadoria, é o seu giro de estoque, é o seu giro da empresa, tá? Um capital, para você saber quanto você precisa de capital de giro, você precisa contar desde a compra do seu produto, perante seu fornecedor, né? Você vai lá e compra um produto do seu fornecedor, uma matéria-prima, tem o prazo de entrega do fornecedor, tem o prazo de fabricação, que você demora para fabricar, ou que você demora para vender, se você for um lojista, né? Que ficou em estoque. Você tem, no caso das indústrias, o prazo de estoque, que esse produto fica lá para vender, e o prazo de venda ainda. Porque quando você vende para alguém, normalmente você dá um prazo para ele. Ele vai te pagar em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Toda essa somatória é capital de giro, né? Porque você pagou o fornecedor aqui. Ah, tá bom, Luiz, mas eu pago meu fornecedor a prazo. Ok, vai deduzir do seu prazo aqui, da sua necessidade de capital de giro. Se esse prazo total do giro do estoque é de 120 dias e o seu prazo de fornecedor é 30 dias, ok, né? Você vai tirar dos 120 esses 30 dias. Tão simples quanto isso, seu prazo passou a ser 90. Só que o capital de giro, ele influencia bastante na sua necessidade de caixa, né? Quando você faz essa conta e você chega aqui, a sua necessidade de capital é de 90 dias, capital de giro de verdade, você precisa pegar o valor do seu faturamento, no caso de 90 dias, são 3 meses, e multiplicar por 3. Essa é uma regra básica, bem básica, que serve para alguns determinados casos, ou até para a maioria dos casos. Precisa ser bem estudado isso, tem algumas variâncias, alguns detalhamentos para a gente chegar nisso. Mas para a gente fazer só uma conta simples, você pode considerar, você fatura 1 milhão, você precisa de 3 milhões de giro para que o seu negócio funcione. E nós já tivemos fazendo consultoria para algumas empresas e que o próprio empresário não entendia por quê. Quanto mais ele vendia, maior o rombo dentro da empresa dele. E é verdade. Quando você não tem capital de giro na sua empresa, quanto mais você vende, maior é o rombo na sua empresa. Maior, você passa a ter problema, porque você vai ter que pagar o fornecedor a curto prazo e vai receber a longo prazo. Então, esse descasamento, ele acaba consumindo mais ainda as suas necessidades de crédito, da sua necessidade de capital, da sua conta. O seu caixa, ele vai buscar o dinheiro no seu caixa. Então, entender tudo isso vai entrar dentro do seu projeto essas informações dessa forma que eu estou colocando. Nós temos que explicar como é que funciona. Quem pode fazer isso? Quem tem qualidades técnicas para isso. Quem tem tempo, nós temos 12 anos de consultoria. Quando você fala em consultoria, você tem que entender
a forma que o banco entende, a forma que o banco analisa, a forma que o analista vê aquele crédito, a forma como a sua empresa atua e como ela está atuando dentro do seu setor. Existem um conjunto de informações que precisam ser estudadas primeiro. Não é só fazer. Ah, peço para o contador, ele preenche para mim. Ok. Seu contador deve ter 1000 clientes na carteira dele. Ele não tem tempo, né? Ele não tem tempo. Ele não tem tempo para que isso, para que ele possa dar uma atenção especial nisso para você. Então, para isso você precisa contratar uma consultoria, alguém que possa te apoiar em todas essas informações em todas as informações que você precisa gerar, que você precisa sintetizar, juntar essas informações para poder mostrar para o banco o quanto a sua empresa é valiosa, o quanto a sua empresa é rentabilidade. Tá aqui o Aurélio falando, não confunda a rentabilidade com fluxo de caixa. É verdade. Pô, não, nunca, nunca. Então, gente, quando a gente fala de crédito do BNDES, nós estamos falando de um crédito extraordinário. É uma oportunidade fantástica para o empresário. Você está falando de créditos que começam com uma taxa de 0,50% ao mês, 0,40%, dependendo da qualidade do seu crédito, e a taxa máxima aí em torno de 0,9%, o cartão BNDES está com 1%. Quando a gente faz o trabalho, né, de aprovação, a gente está conquistando 1% de juros no cartão BNDES, para você pagar lá em 48 meses, 24 meses, dependendo do que você está comprando. É fantástico. BNDES é fantástico quando você fala de taxa. Quando você fala de repagamento disso e com um prazo de 1 ano para você começar a pagar o banco, né, o principal, e você pode chegar até 2 anos para pagar o banco, para começar a pagar o banco, ele fica até 24 meses. Fantástico! Porque o banco entende que quando ele te dá um crédito, você precisa de um tempo para que esse crédito comece a gerar resultado. O banco entende que quando você pega um recurso e você vai fazer uma modernização dentro da sua empresa, a sua empresa precisa de um tempo para que isso fature, para que isso comece a gerar rentabilidade, para que comece a sobrar dinheiro no seu caixa. Tão simples quanto isso. Mas o BNDES entende isso. Então, quando a gente fala de projeto de investimento, voltando ao que eu estava dizendo, você pode pedir o capital de giro, que agora nós entendemos exatamente o que é. Estão dizendo que não estão conseguindo acessar. Não, nós estamos gravando sim. Nós estamos gravando, depois eu passo essa gravação, sem problema. Então, quando você fala de projeto de investimento, você tem o capital de giro, você pode pedir máquinas e equipamentos para a sua empresa, você pode pedir recursos para ampliação da sua empresa. Ampliação é estrutural mesmo, você aumentar um galpão, você reformar e assim por diante. O Progerem, que é o recurso para caixa mesmo, para dinheiro para caixa, né? Não só capital de giro, mas caixa. Às vezes eu preciso de R$1 milhão para atualizar o meu estoque, ou eu tenho uma oportunidade de compra de estoque com um custo menor, com um bom desconto comercial. Excelente, isso é um projeto de investimento. Quando a gente entra com o projeto de investimento, que é algo mais complexo, né, mais completo, ele te dá a possibilidade de você pedir para o banco tudo o que você necessita. É a hora que você coloca assim, gente, tá aqui, ó, tudo isso eu preciso. Banco, eu preciso disso aqui. A minha empresa tem uma necessidade total de caixa, de investimento nela, desse porte. O banco analisa tudo e fala, ok, estamos juntos, vamos lá. Voltando nesse exemplo que eu comentei do restaurante. Não existia nada, é dentro de um aeroporto. Só existia um buraco na parede, como se fosse um shopping, né? Só existia um buraco na parede. Não existia um ativo dentro da empresa. Os fogões, para vocês terem uma ideia, os fogões são fogões caríssimos, porque o fogão não pode ter chama. Tem que ser calor induzido, tinha que ser elétrico, fornos elétricos de alta qualidade, de alto preço. Tudo isso o BNDES entendeu. Tudo isso o BNDES falou, ok, entendo.
Esse restaurante, para você ter uma ideia, tinha que ter um refrigerador especial para lixo, porque como não podia tirar o lixo todos os dias, então tinha que ter um refrigerador separado, refrigerado, para jogar o lixo lá e tampar. Olha que fantástico! Você fala assim, um banco tradicional aprovaria isso? Nunca. Então, o banco tradicional ia falar assim, pelo amor de Deus, o que você está brincando comigo? O que você vai fazer com isso? Eu vou vender isso para quem depois? Não, o BNDES entendeu, claro. Isso faz parte do seu negócio. Isso faz parte do seu operacional. Isso faz a diferença. Então, ele aprovou o crédito para o cliente. Tá? O que mais, gente? Existem outras opções além do BNDES, né, que a gente tem trabalhado bastante. Hoje a gente tem trabalhado bastante com o BNDES. Mesmo tendo algum tipo de atraso, né, estamos tendo sucesso em alguns casos que estão sendo bastante relevantes, estamos bastante felizes com isso. Mas temos fundos de investimento também. Trabalhamos com alguns fundos de investimento, estamos associados ao BTG, ao Fundo Quatá, à BRA. São fundos que de direitos creditórios ou fundos imobiliários que você pode tomar o crédito com eles e dar alguma garantia em troca para o banco. Assim que funciona. Eles são normalmente um pouco mais caros que o BNDES, deve chegar em 1,10, 1,20, algo nada mais do que isso. Mas também muito interessante, porque os bancos tradicionais estão cobrando aí 2, 3% no mínimo. Os spreads estão altíssimos nas operações. Quando a gente fala, voltando a falar um pouco do BNDES, cuidado quando você vai no seu banco. Nós conseguimos fazer 2 apoios para você, como consultoria bancária. Nós conseguimos entrar no BNDES, fazer seu cadastro no BNDES e entrar no portal do banco e mandar para o BNDES a sua solicitação de crédito. Isso o BNDES vai disparar para alguns bancos repassadores, a gente faz essa análise toda junto e ver qual a melhor possibilidade, aonde que tem uma melhor qualidade e assim por diante. Quando você vai no seu banco tradicional, a gente tem passado por algumas situações que chegam até a ser hilariantes. Por quê? Um cliente recentemente foi no banco dele e comentou que estava pegando um crédito através de uma consultoria. O banco, meu Deus do céu, o gerente do banco quase matou ele. Falou, não, aqui eu tenho linha de crédito para você, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo, já está aprovado, já está pré-aprovado, tá. Os bancos tradicionais não têm interesse nas operações do BNDES. Não tem interesse. Tá? Quando você fala de Bradesco, Itaú, assim por diante, eles não têm interesse. Porque o spread, o ganho do banco em cima da operação é minúsculo quando você fala da operação do BNDES. As operações de crédito dele, que vem através, o funding dele, quando vem do CDB dele, dos fundos de investimento, que são créditos separados, claro, evidente, até um CNPJ separado, mas quando você fala de CDB, RDB, as debêntures do banco, que são funding para as operações de crédito, a própria poupança, ele tem uma rentabilidade muito maior. Por quê? Quando você a taxa média, para você ter uma ideia, a taxa média do Bradesco de captação de recurso não chega a 70% do CDI. Não chega a 70%, é 68%, acho que o último número que eu vi. Quando ele empresta esse dinheiro para alguém no mercado da sua carteira, o spread dele vai para a cucuia. Vai lá para a estratosfera. É gigantesco, porque ele tem um ganho já na Selic, que ele paga 60%, 68% só, e ainda tem o spread que ele pôs na operação, que ele vai cobrar do cara CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3, tem banco extremamente ganancioso aí. Então acaba a operação para ele é muito mais interessante uma operação tradicional, uma operação dele, da carteira dele, da captação dele, do que te oferecer uma operação de BNDES. O que ele vai dizer? Vai colocar um monte de dificuldade para você. Vai falar, o BNDES não aprova crédito, o BNDES demora. Não é isso, não é isso. Se você tentar navegar sozinho, entrar no meio do mar, querer entrar numa operação direta do BNDES, olha, bem mais complicado. Te garanto que é bem mais complicado. Se você não tiver alguém te apoiando, se você não tiver alguém trabalhando nessas informações, gerando esses relatórios para você, é bem complicado.
Bem complicado. Por quê? Porque o próprio banco, né? Você vai tipo no Bradesco e pede para o seu gerente: gerente, eu quero o BNDES. Ele vai falar: ah, tá bom. Ele vai entrar lá, vai fazer uma linha, duas linhas de informação sua e vai mandar para análise, né? Nós não, nós pegamos todas as informações da sua empresa, estudamos ela de cabo a rabo, das informações financeiras, econômicas e até operacionais, para entender o que é o seu negócio, e montamos todo o material que o BNDES analisa. Isso faz diferença? Com certeza. Gente, eu sempre reforço uma coisa, sempre reforço uma informação que está até no nosso contrato de prestação de serviço. Até vou ler para vocês. Nós não comercializamos ou vendemos operações de crédito pré-aprovada e não garantimos qualquer aprovação de crédito. Não existe operação de crédito pré-aprovada, amigo do amigo, esse é meu chegado, eu tenho um amigo no BNDES. Não, nós não fazemos isso. Nós não temos essa informação. Nós não trabalhamos dessa forma. O que nós fazemos? Todo esse suporte técnico especializado para a questão do seu crédito. Tudo o que você vai precisar para uma análise de crédito saudável. Tudo o que você vai precisar para ter qualidade na sua análise de crédito. Nós vamos inventar número para você? Não. Nós não inventamos número. Porque não tem como inventar números dentro de uma análise de crédito. Se você coloca um pouquinho mais no faturamento, vai ter que ter o reflexo no seu balanço, vai ter que ter o reflexo no seu caixa. Não. Né? Você tem lá um faturamento, seus duplicados a receber está lá embaixo. Gente, não. Nós não trabalhamos assim. Nós pegamos as informações reais, né? Isso também está no nosso contrato. A gente só trabalha com as informações que a empresa nos fornece. O seu contador fornece para nós algumas informações que são solicitadas de balanço, de dados da sua empresa. Nós sintetizamos tudo isso, nós juntamos tudo isso e criamos o material que vai para o banco. Tá? E todo o contato com o banco, né, nesse processo de análise, é conosco. O banco entra em contato conosco, nós nos apresentamos como consultores, como suporte de contabilidade, e nós fazemos a defesa do crédito, nós fazemos a explanação. Quando a gente quando a gente faz propaganda nossa dizendo que é sem burocracia, é nesse sentido. Nós não vamos conseguir facilitar o seu crédito em questão de tempo, de agilidade. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos conseguir dar uma quantidade de informações, uma qualidade técnica de informações que vão fazer diferença na análise. E isso eu tenho certeza, isso eu garanto. Eu garanto que um material feito por nós, um material técnico elaborado por nós, vai fazer diferença na aprovação de crédito. Pode ter certeza disso. Mas eu não consigo garantir. Olha, trabalha com a gente que você vai ter 100% do crédito garantido. Não tem como. Não tem ninguém. Não tem nenhuma consultoria no Brasil que consegue garantir isso. Tá? É o mesmo caso, volto a comparar com a questão do advogado. O advogado, o que ele faz? Ele ouve a sua história, ele ouve a sua situação, né? É o que nós fazemos, nós ouvimos a situação da sua empresa, ele transforma as suas informações no juridiquês, coloca lá numa petição, elabora a petição, de forma que o juiz consegue entender, né? Não vai pegar toda aquela sua informação, ele fez isso, ele fez aquilo, não. Ele transforma aquilo tudo num formato que o juiz consegue entender e entrega para o juiz. Isso não significa que o juiz vai falar, tá ok, tá aprovado. Ok, então, a sua petição está aprovada. Não. Né? Então existe a questão da qualidade dessas informações. Isso faz diferença? Faz. A qualidade do advogado faz diferença? Faz. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. A qualidade de uma consultoria bem feita, de um trabalho de consultoria bancária, faz toda a diferença. Você pegar um advogado simples, um advogado de alto nível, você vai ter qualidades diferentes na sua petição. E você vai ter resultados diferentes perante o juiz. Tão simples quanto isso, gente. Tão simples quanto isso. Olha, em 92 eu comecei minha carreira em banco. 92. Comecei trabalhando
em banco de atacado, que era o Banco Cidade S.A. O Banco Cidade era um banco de negócios, né? Não era, tinha 15 agências, 25 agências, desculpa, 25 agências, banco pequeno, agências no Brasil todo. Só que era um banco de negócios. Depois BCN, banco de negócios, Sudameris, banco de negócios, Safra, banco de negócios. Meu histórico, eu tive aí de 92 a 2008 em banco. Foram 15 anos como executivo de banco. Né? Peguei cargos executivos fantásticos. Por quê? Fui me preparando dentro de tudo que ia acontecendo dentro do banco. Toda vez que tinha crédito, análise de crédito dentro dos bancos antigos, né, esses bancos de crédito, esses bancos de negócio, a aprovação de crédito é dentro de um comitê. Hoje você chega no seu banco e pede crédito, a menina vai lá e digita seus dados, põe seu CPF e tudo, e aparece lá, R$1.000, você vale R$1.000 de crédito. É assim que acontece. Quando você fala de banco de negócio, que é o caso do BNDES, a gente tinha que sentar na frente de um comitê, com o presidente do banco, vice-presidente do banco, diretor de banco, e tinha que apresentar aquela situação. Olha, essa empresa é tal, ela está no mercado desde tanto, funciona assim, assado, assado. E vinha um bombardeio de perguntas, um bombardeio de coisas. Gente, tudo isso foi me aprimorando. E eu tive que estudar, direcionar meus estudos, direcionar meus cursos justamente para isso. Eu acabei me empenhando tanto nisso para que eu tivesse uma boa qualidade na hora de fazer a apresentação dos créditos. Porque a vida de um gerente de banco é praticamente crédito, né? Praticamente. Hoje vende um monte de porcariada, mas a vida de um gerente de banco sempre foi crédito. E apresentar crédito tem que ter qualidade. Toda essa experiência de 15 anos como gerente me deu muita bagagem, ainda mais sendo banco de atacado. Hoje nós estamos praticamente há 12 anos com a consultoria. Fazendo o quê? Crédito bancário. Analisando, nós temos dois lados da nossa consultoria. Consultoria financeira para estudar tudo, estudam todos os números da empresa, toda a situação da empresa, e fazemos a consultoria bancária, que é o apoio total na captação de recursos. Uma coisa está ligada sempre à outra. Para fazer um trabalho de consultoria bancária, eu preciso entender as finanças da sua empresa. E 90% dos casos que você entende as finanças de uma empresa, você precisa de crédito. Estão totalmente ligados. Você tem aí grandes empresas no mercado que têm sobra de capital, que são superavitárias, que têm sobra de caixa e tomam crédito. Se o crédito é saudável, se o crédito tem qualidade, por que não? Né? Ele acaba sendo um investimento e não uma dívida. Né? Você pegar uma operação que tem uma taxa baixa, uma operação aí de crédito, imagina você pegar uma operação com 0,5% ao mês, pelo amor de Deus. Né? Se você pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro, talvez você ganhe dinheiro, pegando crédito e ganhando dinheiro aplicando no mercado financeiro. Quanto isso uma empresa estruturada financeiramente consegue fazer? Consegue alongar seus pagamentos, alongar seus fornecedores, comprar melhor, assim por diante. Aumentar o prazo de vendas e assim por diante. Tudo isso é análise financeira. E tudo isso nós podemos te atender. Tá? Voltando no ponto inicial. Por que múltipla clínica financeira? Né? Somos consultores, mas acabamos nos nomeando clínica financeira por causa dessa questão do olhar minucioso, do olhar clínico, do olhar detalhista, do olhar que busca a informação por completo, tá? Gente, o que eu queria colocar para vocês era essa questão do BNDES, mostrar que todo esse recurso, tudo isso que o governo federal diz que existe. Só que esse recurso depende de análise de crédito. Não é uma doação e não é uma caridade que o governo está fazendo. Saiu uma MP falando que vai aprovar tantos milhões, aprovou 5 bilhões, o BNDES deu um total de 50 bilhões, que não é tudo isso, uma parte é para refinanciamento, assim por diante, mas 5 bilhões seriam para créditos novos. Vai ter análise de crédito. Mas eu queria agradecer aí você, obrigado pela atenção toda.
Agradecer meu amor que também está online. Ótimo, feliz. Vamos ver se voltar mais alguém. Eu quero agradecer todo mundo pelo tempo, por tudo, pelo espaço, né? Foi sensacional. Bom, acho que tinha bastante gente, o pessoal acho que acabou não voltando, muita gente deve ter entrado em algum outro canal. Mas valeu Simone, obrigado pelo tempo, legal. Ó, já tô recebendo, foi excelente a live, puta que legal, muito legal. Tá bom? Beijo, fica com Deus, primona.